Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vou analisar junto com você essa situação da Polícia Federal aqui no estado do Piauí, o grande número de escândalos que acontecem aqui no estado, né? Foi mais uma operação da polícia, a Operação Campanário. Eu vou traduzir para o português, embora eles tenham utilizado a expressão no italiano. Mas a operação ela objetiva apurar possíveis desvios de recursos na Secretaria Estadual de Saúde, do dinheiro destinado a combater os problemas da pandemia que acomete a humanidade inteira, que acomete o Brasil, que acomete o Piauí e que provoca riscos para a vida de todas as pessoas. Antes, eu gostaria de lhe pedir que deixasse o seu gostei, que se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações do sino para receber informações sempre que eu publicar um vídeo aqui no canal e compartilhasse com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores. Gostaria de pedir também que você verificasse a possibilidade de contribuir com o nosso canal. Nós temos aqui o link do Apoia-se do canal e temos também uma forma de que você pode ajudar o canal a crescer, a melhorar o seu desempenho através do Pix. Também está aí na descrição, tá bom? Do vídeo. Então é isso. Vamos ao nosso vídeo de hoje. O secretário de Saúde do estado do Piauí, essa foi a grande questão levantada no primeiro dia da operação. Estaria sendo ele o investigado? Ora, a Polícia Federal declinou sobre esse fato nas entrevistas concedidas pela superintendente Mariana Calderon e pelos diversos integrantes da Força Tarefa, do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União, que trabalham na investigação desse processo que é rumoroso. São 34 milhões de reais que teriam sido desviados da sua finalidade fundamental, que seria combater a pandemia, para atender interesses de empresários. Empresas, por exemplo, que fizeram negócios licitados de 800 mil reais e que receberam pagamentos de 28 milhões de reais. Empresas que se comprometeram em fornecer equipamentos para a montagem de hospitais de campanha e que não forneceram absolutamente nada. E o questionamento da Delegacia de Polícia Federal, da Superintendência de Polícia Federal do estado do Piauí, diz respeito ao fato de que o hospital de campanha do Ginásio Verdão, que foi montado pelo governo do estado, funcionou apenas durante 2 meses, pouco mais de 60 dias. Ele começou a funcionar em junho e em agosto já estava desativado. E o questionamento feito pelas autoridades ora mencionadas é exatamente esse. O montante de recursos investidos, até agora, claro, se apura apenas em relação a essas empresas que estão sendo investigadas. 3 empresas, 6 funcionários públicos, um deles com foro privilegiado e 2 que são gestores, sendo que entre os 2 gestores está a autoridade que tem foro privilegiado. Todo mundo está dizendo que é o secretário Florentino Neto da Saúde do estado do Piauí. Inclusive no tocante àquela casa que aparece nas imagens do cumprimento dos mandados da Polícia Federal, seria a casa do secretário Florentino. Evidentemente que existe hoje uma preocupação do secretário não com a saúde, mas com o fortalecer-se politicamente. Isso aí é muito fácil de ser respondido. Porque tudo isso que a gente está vendo agora não tem outra finalidade. O desvio de recursos, ele existe. Ele está sendo apurado para que se confirme e se encaminhe à justiça. Mas é fato público e notório o enriquecimento dessas pessoas, o aparecimento dessas pessoas para uma liderança política que elas não possuem, porque quem possui liderança política é quem tem trabalho. E qual o trabalho que essas pessoas têm? Me diga aí o que foi que fez o senhor Florentino Neto que o credencia a ser pré-candidato a deputado federal no estado do Piauí. Me mostre um trabalho realizado pelo senhor Florentino para credenciá-lo, a não ser o fato de que, estando na secretaria, ele pode lançar mão de recursos indevidamente em benefício próprio para fortalecer a sua política, para fortalecer a sua pré-campanha e para, quem sabe, garantir a própria eleição de deputado federal. É assim que funciona no Piauí e nunca mudou. Agora o problema é o seguinte, é que a grande promessa desse governo do PT, desde 2003, era inicialmente de mudar esse sistema de escolhas, porque na sua primeira eleição, é preciso que a gente diga a verdade, o atual governador, ele foi eleito no arrepio do sistema,
contra o sistema vigente, contra o status quo, contra os políticos, que depois ele arregimentou, aliciou e cooptou em benefício da sua permanência já no pleito seguinte, em 2006, quando se reelegeu. Então o senhor Florentino, ele não está inventando a roda. Ele está apenas herdando um sistema que já existia no estado do Piauí. Agora, o que mais me entristece é constatar o fato de que os políticos, eles não se preocupam com as pessoas. Eles se preocupam apenas com os seus próprios objetivos. E aquela nota que foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde, ela não diz nada. Diz apenas o seguinte, que as autoridades estão conscientes de que fizeram o que é certo. Ora, mas se eles não têm consideração pela ética, se eles não respeitam o princípio da ética, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da transparência e da eficiência, eles não sabem o que é a ética. Então, para eles, isso é o que é certo. Para eles, fazer parte dessa cultura de corrupção, de usar o dinheiro público em eleições, é certo. Então é claro que eles vão divulgar uma nota dizendo que fizeram o que é certo, que estão colaborando com as autoridades quando é mentira. É uma grande mentira, é uma grande falácia. Eles não estão colaborando com autoridade nenhuma. Desde o começo, do primeiro momento, quando se publica na transparência, de maneira indevida, de maneira ilegal, quando não se cumpre os prazos para a contratação, quando não se respeita o princípio da ampla concorrência, com apenas uma empresa participando em apenas 48 horas, se divulgando o resultado, da inexigibilidade do procedimento licitatório, porque quando se faz a inexigibilidade, claro que você pode contratar por conta do processo de emergência. Era por isso que o governador queria pegar o dinheiro do Fundef, dos precatórios do Fundef, jogar no combate à pandemia para usá-los emergencialmente e gastar com quem ele bem entendesse, inclusive com os seus colaboradores de campanha, sejam eles diretos ou indiretos, porque a gente sabe que muitos desses laranjas de empresas, eles recebem um dinheiro, repassam para outra, para não figurarem nas listas de patrocinadores de campanha ou de colaboradores de campanha. Porque isso muda sempre, né? Agora já não pode mais ser empresa, tem que ser colaboração de pessoa física. Mas o fato é um só, é que essa análise está correta. Eles sempre irão dizer que estão colaborando com as investigações, quando a gente sabe que isso é uma grande inverdade. Uma outra questão em torno desse caso, que para mim é a mais grave, que foi dito pela superintendente Mariana Calderon, é de que não é só os 34 milhões de reais, são as centenas de vidas que se perderam, são as famílias que sofrem com as perdas dos seus entes queridos, são as pessoas que enfrentam a insegurança no tratamento a esse problema que é muito sério, que é mundial, que é uma pandemia. Então, além do dinheiro, esse, para mim, é o problema mais grave, que são as perdas humanas que eles não sentem, porque, como eu disse lá no início, esses políticos não se preocupam com vidas, eles não se preocupam com mais nada do que seja o objetivo de, primeiro, fazer caixa e, segundo, garantir seu principal propósito, que é se eleger. E o propósito do senhor Florentino é substituir o falecido deputado Assis Carvalho, que era uma liderança dentro do PT. E que, embora não tivesse serviços prestados à sociedade piauiense, mas que ele tinha, e isso é preciso que se reconheça, um controle muito grande sobre o partido. E uma influência também determinante sobre o governador, que era seu amigo de infância lá em Oeiras. Outro aspecto que eu analiso, e já vamos chegar ao final do nosso vídeo, quero que você assista até o final, é que o tempo passa e o poder não acaba. O Charles Chaplin dizia o seguinte: não é o poder que acaba, é o tempo que passa. No caso do governo do PT, aqui no estado do Piauí, o tempo passa e o poder do governo vai aumentando, o governador vai se fortalecendo cada vez mais. Por quê? Porque ele coopta essas lideranças e faz com que elas adotem tudo aquilo que ele determina. Então nós não temos dois lados na política do Piauí. Nós não temos uma política de situação e de oposição, que é o princípio da democracia. É um partido governando e outro partido vigiando. Nós temos apenas um partido governando e aqueles que ousam vigiar, que ousam questionar, são silenciados de toda maneira, com o desemprego, com o cancelamento, com a perseguição, com a intimidação judicial, que acontece muito. Inclusive eu mesmo fui vítima de 50 processos em média por parte de elementos do PT.
E finalmente, o governador, ele concorda com tudo isso. Não é o Florentino, não é o outro servidor que não se diz o nome. Na verdade, eu estou dizendo aqui, mas a Polícia Federal não disse. Eu só penso que na Secretaria de Saúde não se faz nada em termos de recursos financeiros sem que haja a determinação precípua do secretário de Fazenda. Como também nada se faz no governo sem que haja o conhecimento, a determinação e o consentimento do governador Wellington Dias. Portanto, ele não apenas consente, ele também concorda, ele também participa e ele também precisa ser investigado sobre todos esses escândalos, porque o principal escoadouro de toda essa rota de corrupção é o próprio Palácio de Karnak, é o próprio governador do estado. É ele que precisa ser combatido com muita firmeza e com mais assiduidade, desde que se fortaleça, se fundamente uma oposição com propósitos. Porque a oposição, ela não pode se fundamentar apenas na disputa da eleição, apenas para o período eleitoral. Porque aí você não tem um projeto de governo, você não tem um projeto de Estado, você tem um projeto político, você tem um projeto eleitoral. E é muito diferente um projeto de política eleitoral de um projeto que observa e que olha o futuro da sociedade. Tá bom? Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino, compartilhe com amigos, familiares e admiradores, deixe também o seu comentário, tá? Eu gostaria muito de saber se você concorda ou não concorda com as coisas que eu coloquei aqui, o que é que você acha que precisa ser modificado dentro da minha análise, né? Ou acrescentado para uma análise posterior, ok? Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu.